Hino do silêncio, 3, 2, 1, 321. Três pulsos precedem o início.
Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto a Deus no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar um hino. Três, 328. 322. 322. 322. Oh
Glória a Deus. Outro hino. Dois, cinco. Número 25. Glória a Deus. Outro hino. 221. 221.
Queridos irmãos, neste momento vamos ajoelharmos para orar a Deus e temos os pedidos de orações da nossa irmandade que pedem oração por diversas necessidades, por enfermidade. Irmãos, isto é um caso que toda a irmandade sabe que está havendo muita enfermidade e muitos irmãos nossos enfermos. Também crianças enfermas, menininhos, menininhas, na adolescência, até na infância, enfermos já também. Temos famílias, muitas famílias enlutadas, não só daqueles que o Senhor recolheu entre a nossa irmandade, muitas famílias que perderam também os seus parentes. Oramos por ele, vamos nos apiedar também desses que perderam seus entes queridos e choram neste momento de muita tristeza, muita dor. É necessário que sintamos o que a palavra de Deus diz: chorai com os que choram, chorai com os que choram. É de maneira que nós, sentindo a mesma dor, sentindo a dificuldade que cada um passa, como se fosse por nós, nosso coração torna-se mais brando, mais amoroso, mais irmãos, em condição de se ajudarmos uns aos outros. E também tem pedidos por tribulação, por viagem, acidentados e também pessoas testemunhadas desta graça que estão chegando ao conhecimento da palavra de Deus. E é nosso dever orar para que a palavra de Deus chegue ao entendimento de toda a pessoa. É plano de Deus de salvação para todo ser humano. Deus não tem prazer na morte do ímpio, tem prazer que todos se salvem. Nosso dever é orar para que o Evangelho e a salvação chegue a todo ser humano. Para isso, Cristo veio ao mundo para morrer pela humanidade. Pedimos a Deus a sua palavra e o seu santo conselho também nesta tarde. Assim, todos juntos, orarmos também que o Senhor dê oração para a querida Irmandade de Portugal, que esse culto também está sendo assim um culto extra, não só para Portugal, como o Senhor deu ao Decamiles, também de avisar aonde se ouve e se fala a língua portuguesa também para os nossos irmãos, que tem muitos irmãos por este mundo afora, que saíram do Brasil e que falam a língua portuguesa e que também esperam ser incluídos nas nossas orações. Assim, todos juntos, em uma santa comunhão, ajoelhemos todos para orar a Deus. Amém. Irmão Hélio, venha. Deus te dá, venha. Irmão Hélio. Aleluia. Glória a Jesus. Eterno Deus e bom Pai que está no céu, Criador e Formador nosso, Formador de todo o universo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por grande graça e misericórdia, Pai nosso também, na Tua santa presença, Senhor, mais uma vez elevamos a nossa oração, Senhor, agora aqui neste santo culto, de honra e glória à Tua santidade, à Tua majestade, Senhor, que Tu preparaste neste dia. Estamos contentes com esta boa preparação, Senhor, e nesta oportunidade nós queremos, Senhor, antes de tudo, pedir perdão das nossas faltas. Queira nos justificar pela Tua grande misericórdia, Senhor, e queira ouvir também a voz da nossa oração.
Queremos, Senhor, já te agradecer pelos hinos que foram entoados, também pela força que deste ao teu servo, Senhor, de estar adiante de nós, por ter iniciado o santo culto, e também, ó Senhor, estes louvores não são apenas de lábios, Senhor, da nossa voz, mas é de alma na tua presença, porque por estes hinos, Senhor, já sentimos as nossas almas visitadas pela tua gloriosa presença. Abençoa, Senhor, nos demais hinos, abençoa, Senhor, os que pediram oração. Ó Senhor eterno, tenha misericórdia de todos. Quanta necessidade nestes dias, quanta aflição na face da terra, Senhor. E o povo volta para ti, ó Deus, assim como a serva olha para as mãos da sua senhora, assim como o escravo olha para as mãos do seu senhor, nós também estamos olhando para as tuas mãos. Senhor, derrama bênção e libertação sobre a terra, Senhor. Abençoa os que pediram porque estão passando por enfermidades, os que estão passando por tribulações, tem causas, e também, Senhor, este grande número de nossos irmãos e pessoas que pediram oração pelo luto na família. Senhor, tu tens o bálsamo que consola todas as dores. Derrama do teu bálsamo consolador, Senhor, sobre aqueles que perderam os seus entes queridos, e que tenham em mente, Senhor, que aquele que terminou a carreira guardando a fé foi vitorioso e já nos aguarda, Senhor, para naquele dia cantarmos o hino da vitória. Queira consolar a todos, ó Pai. Abençoa também as crianças enfermas. Abençoa, Senhor, os acidentados. Temos irmãos que são colaboradores aqui no Brás, Senhor, sofreram grave acidente, ó Pai, mas nós entregamos nas tuas mãos. Olha pelo irmão William, Senhor, põe a tua mão e faça uma obra, e o teu nome por nós será glorificado. Ó Deus eterno, abençoa os que viajam e abençoa os testemunhados desta graça que também pediram oração. Olha por todos com o teu olhar de misericórdia, Senhor. Abençoa todos os teus servos e servas aqui presentes, tanto do ministério, como também as irmãs que vieram para ajudar no canto, os irmãos músicos, as irmãs organistas, e também, Senhor, nosso irmão encarregado regional. Abençoa também os irmãos e irmãs que são da parte da tradução de Libras, os irmãos da parte técnica, Senhor, incansavelmente trabalham para que haja êxito, para darem suporte, Senhor, que a tua palavra e o santo culto cheguem nas residências, cheguem em outras nações, cheguem do outro lado do mundo, Senhor, onde todos estão também reunidos e glorificando o teu nome. Queira abençoar, como os teus servos já apresentaram, as outras nações de língua portuguesa, tanto, Senhor, ali na Europa, como também, Senhor, as 7 ou mais nações africanas que são de língua portuguesa e também atentamente acompanham estes cultos. Que a tua virtude, que o teu manto sagrado, Senhor, esteja também cobrindo todos eles, ó Senhor, que estão também na mesma comunhão. E também, Senhor, lá no Timor-Leste e em outras nações da face da terra, Senhor, onde está a nossa irmandade
queira abençoar todos neste momento. Glória ao teu santo nome. Assim, ó Pai, em tudo queira guiar neste santo culto, pedimos também pela nossa nação. Senhor, tenha misericórdia, estamos passando por momentos de turbulência, Senhor, mas te pedimos, abençoa as nossas autoridades, dá luz, dá serenidade, Senhor, dá uma boa administração, ó Pai, abençoa desde o presidente da República até o vereador do menor município do nosso país, ó Pai. Abençoa todos por misericórdia, que haja paz, que haja concórdia, que haja bom senso, Senhor, e que haja prosperidade na nossa nação, pois aqui tu já chamaste um grande e numeroso povo, Senhor, e muitas almas tu tens ainda a chamar. Abençoa as demais nações da terra e as autoridades nelas constituídas. Senhor eterno, assim queira abençoar também, ó Pai, todos os enfermos que estão internados nos hospitais, alguns nas UTIs, Senhor, com respiradores artificiais, a família em aflição, mas nós recorremos a Ti, Senhor, que tudo pode, uma só palavra tua aí no céu e uma obra será feita aqui na terra. Assim, Senhor, olha também pelos médicos, enfermeiros, Senhor, todos os que trabalham na saúde, olha por todos e também guarda-os, ó Senhor, de serem contaminados. Temos notícia de irmãos nossos, até em outros estados, como ali no estado do Espírito Santo, irmão ancião, a esposa, que foram infectados por trabalharem na saúde. Senhor, põe a tua mão misericordiosa, liberta pelo amor do teu nome. Senhor eterno, em tudo queira guiar o teu servo, dando a direção e a sabedoria do alto, mas sobretudo te rogamos, Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, com toda a nossa fé, Senhor, e com todo o nosso coração, envia-nos do céu o conselho da tua bendita palavra, e queira falar com as nossas almas, como o lavrador prepara a terra para depois plantar a semente. Senhor, prepara o nosso coração como uma boa terra, bem removida e fértil, para receber a tua palavra, e que ela caindo em nós possa germinar, possa crescer e frutificar, Senhor, e daremos fruto para a vida eterna. Aleluia. Tudo te rogamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, nosso bendito Salvador, que contigo vive eternamente. Glória. Amém. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Os irmãos que aqui estão e os que estão longe também, ouvindo, participando deste santo culto. Os irmãos ali de Portugal e daquelas nações, onde tem um fuso horário de 4 horas e até 5 na Itália. Hoje estivemos conversando com alguns irmãos anciãos e vamos passar o culto de domingo das 18h30 para as 18 horas. Aos domingos, cultos serão então realizados às 18 horas. 18 horas aqui, mais 4, 22, 10 horas. Lá em Portugal e outras nações ali, que fica dentro de um
horário que dá para eles ouvirem e não entra tanto dentro da noite. Isto no domingo. E o outro é sábado e domingo. Sábado, domingo, sábado o culto estava sendo às 8 horas. Então vamos passar ele para as 18 horas. Sábado e domingo, 2 cultos que se inicia às 18 horas para dar oportunidade à Irmandade dessas nações que tem esse fuso horário próximo destas horas. Irmandade, isso é uma benção. E, em vez de talvez fazermos um culto durante a semana, vamos ter 2 que dá para encaixar para esta Irmandade dessas nações, como o Senhor já deu de avisar aí, e que... E as nações africanas de língua portuguesa, que são 7. 7 nações que falam a língua portuguesa, que é a língua deles, de maneira que então passará a ser às 18 horas. Isso encaixa muito bem e é de proveito. Para nós aqui, irmão, os 19, 18h30 ou por aí, está dentro de um horário agradável para nós. Mas se nós adiantarmos um pouquinho para nós, em meia hora, facilita muito para eles. Então vamos nos ajustando naquilo que Deus prepara e naquilo que for necessário, temos que ser irmãos compreensivos e das coisas serem boas para todos. Louvado seja Deus. Mais algum assunto? Eliel, tem algum assunto a passar? Louvado seja Deus. Vamos ver se o Senhor prepara algum testemunho, irmão Bibinho. Irmão Bibinho, o Senhor tem se servido dele na obra da piedade como diácono ali na Pompeia e tem também viajado alguns anos para Portugal. E a Irmandade de Portugal o conhece. De maneira que vamos ter um espaço aqui para testemunhança, não tão largo, mas um espaço que dá para contar o testemunho. Deus te abençoe. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que Deus me oferece. Guardando a sua palavra e andando por ela, alcançarei vida eterna no reino da sua glória. Agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, filhos, genros, nora, netos, por tudo eu agradeço a Deus. No ano de 2014, irmãos, no meio do ano, a minha esposa começou a ter algum sentimento de uns movimentos seu e que eu via que aquilo não era normal. Contei para minhas filhas e a uma delas tem uma amiga que é neurologista. Essa moça falou para minha filha, fala para sua mãe e amanhã, urgente, no hospital que eu atendo, eu vou estar esperando para conversar com ela. E assim fizemos, fomos naquele hospital, ela estava na porta nos esperando, já pegou a minha esposa e levou para fazer uma tomografia. Naquilo que fez aquela tomografia, ela veio para conversar comigo, a minha esposa não veio junto, e ela disse, tio, eu tenho que dar uma notícia para o senhor. A tia está com um tumor no cérebro, e não é pequeno. Seria bom se o senhor conseguisse uma ressonância magnética para confirmar isso que eu estou falando. Quando ela falou aquilo, irmão, foi como se o chão sumisse dos meus pés. Ela falou, e eu já levei a tia para tomar o medicamento. Ela saiu, irmão, e eu fiquei ali sentado, não sabia o que fazer. Mas veio na minha frente um servo de Deus, um diácono. Eu liguei para ele e disse, irmão,
eu estou aqui no hospital e foi confirmado que a Sara está com um tumor no cérebro. Ele disse, tá bom, e desligou o telefone. Irmãos, ali eu fui procurar, fez a ressonância, confirmou aquele tumor. Quando foi por volta de 10 horas da noite, aquele servo de Deus me ligou e disse, Bibinho, eu fui congregar, orei a Deus e falei, Senhor, o que eu falo para o teu servo? E Deus mandou a sua palavra em Daniel na cova dos leões, e o Senhor dizia que naquele dia Daniel desceu até o fundo da cova, viu a morte de cara a cara, mas Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. E o Senhor dizia, vai descer até o fundo da cova, vai ver a morte de cara a cara, mas não vai morrer. É isso que Deus mandou te falar. Irmão, ali eu guardei aquela palavra. A minha esposa foi internada, passou, antes dela passar pela cirurgia, ela disse para mim, Bibinho, cuida da obra de Deus, porque Deus cuida de mim. Irmãos, e ali eu vi que aquela força que Deus deu para ela passar aquela situação, passou pela cirurgia, o médico mandou me chamar, estavam minhas 2 filhas, as mais velhas, e ele disse, uma das minhas filhas mais velhas, aliás, ele disse, aqui está o tumor, eu tive que tirar todo o líquido do seu cérebro através da sua espinha, para que o cérebro murchasse, para poder abrir a sua cabeça e tirar o tumor. Me mostrou uma vasilha grande com o tumor dentro. Ele falou, agora eu vou mandar fazer a biópsia para ver o que tem neste tumor. E nós vamos acordá-la 2 dias. Ela vai estar na UTI, 2 dias no quarto, sábado está na tua casa. Eu falei, tá bom, doutor. E ele foi e eu saí com a minha filha falou, pai, e a palavra? Eu falei, fique em paz, minha filha. Ali, irmãos, eles foram acordar, fechar a cabeça da minha esposa, foram fechar, a hora que eles foram acordá-la, ela deu uma convulsão, irmão. Naquilo que deu a convulsão, o cérebro dela começou a inchar, que eles tiveram que tirar aquilo que eles haviam colocado, porque o cérebro dela começou a sair fora da cabeça, a pressão do cérebro dela foi a 43, irmãos. Ali naquela situação tão difícil, um cérebro normal parece que é 8 ou 12, uma coisa assim, o dela foi a 43. Dali ela entrou em coma e foi para a UTI. Você não quer ir lá no hospital, dar uma olhada na Sara, porque a gente fala com os médicos, não sabe as palavras dele. Ele foi lá, conversou com os médicos, olhou o prontuário dela e nos chamou. Estava ali agora minhas 2 filhas. Ele falou, Bibinho, eu vou te falar como médico, não vou te falar como irmão na fé que nós somos, nem conheci amigos que somos. Vou falar como médico. A irmã Sara pode acontecer com ela 3 coisas. Primeiro, morte cerebral e óbito. É a primeira coisa que pode acontecer com ela pela situação dela. Segundo, se ela vier a acordar, ela vegeta para o resto da vida. E a terceira, milagre. Ali, irmãos, nós vimos que aquilo que Deus falou pela palavra saiu da boca daquele servo de Deus. Ali, irmãos, um dia, estava ali na UTI, falei com o médico tudo isso que esse irmão havia falado. Olha a comparação que este homem fez. Ele falou para mim, você sabe qual a possibilidade de uma pessoa ganhar sozinho na Mega Sena? Assim a chance da tua esposa sair daqui com vida. Esquece a tua esposa. Ali o Senhor me deu de falar, doutor, eu sirvo um Deus e sei o poder deste Deus que eu sirvo. Ele falou, todo mundo tem, cada um tem o seu Deus. Falei, tá bom, doutor, e fiquei em paz. Irmãos, ali um dia, minha filha chegou primeiro, entrou na UTI, e quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem para ela. Quando ela saiu, ela disse assim, pai, além do problema da mamãe, tem o problema agora do Vinícius. Vinícius é o meu neto mais velho. E naquela época ele tinha 12 anos. Falei, o que tem o Vinícius? Ele deixou o computador dele ligado e escreveu um monte de palavrão, pai. Eu nunca pronunciei isso na minha casa, pai.
e nunca iria admitir isto, pai. Eu falei: minha filha, não precisa você falar. É só você abrir a porta da tua casa e pôr o pé na rua. É homem, é mulher, é criança, fala cada palavrão que a gente sente vergonha de ouvir, minha filha. Não fala, não bate nele. Coloca entre você e teu esposo e fala para ele que Deus não se agradou daquilo que ele fez. E assim ela fez. Passou mais um tempo, a mesma coisa. Cheguei depois dela, ela saiu e falou: pai, eu acho que eu estou ficando louca, pai. Eu falei: o que aconteceu, minha filha? Isso, a minha esposa em coma, entubada. Ela falou: pai, a mamãe falou, chamou 3 vezes o Vinícius na UTI. Eu falei: é, realmente, então você está ficando louca, porque quem é entubado não fala. Só que depois eu lembrei, na palavra de Deus também está escrito, jumento não fala, mas na palavra de Deus ele falou. Nisso chegou o Vinícius com o pai. Ela naquela alegria falou: Vi, a avó chamou você 3 vezes lá na UTI. Ele abaixou a cabecinha assim e falou: mãe, sabe por que ela chamou? Vocês não falaram para mim que Deus não se agradou daquilo que eu fiz? Eu entrei no quarto, orei a Deus, falei: Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. E se tu me perdoou, Senhor, permita que a minha avó lá na UTI me chama, Senhor. Então, para ver, irmão, uma criança, mas Deus ouve a oração da criança, irmão. Ali os dias foram se passando, ela não melhorava, naquela situação, continuava em coma. A minha filha foi congregar. Naquilo que ela foi congregar, Deus mandou a palavra e dizia assim: todos nós temos um anjo à nossa disposição, e o anjo de cada um está aqui hoje. Se você crê nesta palavra, onde você pedir para o Senhor mandar o anjo, Deus vai mandar o anjo. A minha filha, naquela presença de Deus, falou: Senhor, manda o anjo na UTI, onde está minha mãe, Senhor, manda o anjo lá. Irmão, e Deus, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Ali, irmãos, um dia a minha filha chegando e falou para uma enfermeira que nós fizemos amizade, ela chama Ana Paula. Ela falou: Ana, o doutor fulano, ele vem ver a minha mãe, que é o médico que operou a minha esposa. Ele falou: Raquel, eu não sei quantos médicos a tua mãe tem. Vem um médico aqui, ele entra, vai lá onde está a tua mãe, passa por mim e diz assim: cuida bem dela que ela vai ficar boa. A minha filha falou: médico? O único médico que nós conhecemos é o irmão lá da Pompeia, e ele só veio aqui uma vez. Ela pegou, descreveu o médico que operou a minha esposa. Ela falou: não, Raquel, este médico é do hospital, esse que vem aqui não é do hospital. A minha filha teimou e também descreveu o assistente desse médico que operou a minha esposa. Falou: Raquel, já estou te falando, não é este médico, esse é do hospital. Esse que vem aqui não é do hospital, e ele não veio só uma vez, já veio várias vezes e manda sempre, passa por mim e fala: cuida bem dela que ela vai ficar bem. Deus cumpriu aquilo que Ele falou pela sua palavra. Um dia eu fui congregar na Vila Pompeia. Ela ainda estava naquela situação difícil. Eu cheguei, estava ali o ancião novo da Pompeia, irmão Gerson, e o cooperador, irmão Joãozinho. Eles perguntaram: irmão Bibinho, e a irmã Sara? Eu falei: só milagre. E ajoelhei para orar. Quando eu levantei daquela oração, estava lá um outro irmão, que eu nunca tinha visto, e nem lembro mais da fisionomia desse irmão. Foi a única vez que eu ouvi. Saudei aquele irmão e continuei no meu lugar. Quando chegou na hora da palavra, levantou aquele irmão. E Deus deu dele ler Salmo, não lembro que capítulo, irmão. E Deus dava dele pregar a palavra, e ele dizia que como que Davi recorria a Deus nas suas lutas, nas suas dificuldades. E num determinado momento ele parou e disse: pintor de parede. Falei: mas que isso? O que Davi tem que ver com pintor de parede? Ele, pintor de parede, qual a especialidade dele? Pintar parede. Então ele vai numa casa, conversa, que cor que quer, ele prepara a tinta e pinta
no instante ele pinta a casa, pronto. Por quê? Porque a especialidade dele é pintura. Acabou a luz. Veio o eletricista, corre o fio e descobre que o fio arrebentou. Ele corta as pontas, descasca, emenda, passa uma fita isolante, voltou a luz. Por quê? Porque a especialidade dele é a eletricidade. E a cozinheira vai fazer a comida? Como que ela faz? Ela acende o fogo, coloca a panela, coloca a água, coloca o arroz, o tempero, daqui a pouco o arroz está pronto. Por quê? Porque a especialidade dela é fazer comida. E Deus estou a dizer, e a especialidade de Deus é fazer milagre. Você precisa de milagre, milagre será feito. E voltou a pregar para a igreja. Ali, irmãos, Deus começou a abençoar. Minha esposa saiu do coma e ali começou a se recuperar. E teve o dia que ela foi para o quarto e ela com traqueostomia, sonda nasal e paralisada o lado esquerdo, paralisou o lado esquerdo. E ali ela começou a reclamar que ela tinha um acesso no pé. E ali o médico falou para ela: Dona Sara, isso não é nada. A senhora vai para o quarto, daqui a pouco eles tiram esse acesso e acabou. Para quem teve 3 vezes, falou para ela, dada como morte cerebral como a senhora teve, e a senhora voltou, isso aí não é nada, para cumprir o que Deus colocou na boca do servo de Deus. A primeira coisa é o quê? Morte cerebral. Mas Deus não permitiu dela morrer. Voltou, todos os movimentos. Nisso ela foi para o quarto, do quarto ela teve alta e foi para uma clínica. E lá naquela clínica era perto da minha casa, eu dormia naquela clínica. E um dia, antes dela sair da UTI, irmão, para ver o que é a palavra de um servo de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu ia saindo aqui um dia de reunião, eu ia para o hospital. Eu encontrei, posso falar o nome porque Deus já o recolheu, o irmão João Santinha. Ele falou: Bibim, você não vai na reunião, Bibim? Eu falei: não, irmão, eu vou para o hospital. Ele falou: o que aconteceu? A minha esposa está lá na UTI, está em coma. Ele olhou assim para o céu, baixou a cabeça, falou: Bibinho, não se preocupa, Deus não vai recolher a tua esposa. Para ver o que é, irmão, a palavra pelo Espírito de Deus, a gente guarda no coração. Ali, irmãos, a minha esposa foi para esta clínica, e um dia eu saí daqui da reunião, fui para casa, tomei banho e fui para a clínica. Eu dormia lá na clínica. Era uma cama de campanha. Quando eu cheguei, aí tinha lá também uma irmã que era enfermeira, e ela conversou comigo um pouco, falou: irmã Sara acabou de dormir. Falei: tá bom, irmã, vou acordá-la, vamos orar e eu vou dormir também. E assim eu fiz, acordei, orei a Deus e deitei naquela cama. Do lado que eu estava deitado, a minha cabeça, eu enxergava o lado esquerdo dela, o lado paralisado. Quando foi 4h06, ela bateu com a mão direita, que ela tinha movimento, bateu na cama, porque ela não falava, ela estava com traqueostomia, ela não falava. Ela bateu, eu acordei, olhei, primeira coisa que eu fiz: por que 4h06? Porque eu deixava o meu celular do meu lado, todas as vezes que eu acordava, eu via a hora, 4h06. E ela fez um movimento com o braço direito, e fez assim, eu vi que ela estava com falta de ar, corri atrás do enfermeiro, ele veio para fazer porque ela tinha muita secreção, então tinha que tirar aquilo que ela tinha no pulmão. Quando ele chegou para fazer a aspiração, ele não conseguia colocar o catéter, não sabia que se a traqueostomia estava fora do lugar ou entupida, ele não conseguia identificar. E aquilo foi passando, e cada momento ela virava a cabeça para o lado esquerdo devagarzinho e ia diminuindo o movimento do braço. Aí eles não conseguiam, vieram com um umbu e começaram com aquele umbu tentar jogar oxigênio para o pulmão dela, mas não ia, porque estava tudo entupido. Para onde foi o oxigênio? O ar foi para a cabeça dela. A cabeça dela começou a inchar como se fosse uma bexiga.
E ali eles viram que não tem mais jeito, e veio aí chamar os médicos, vieram os médicos, começaram a ver aquilo lá. Até o ponto que ela fez o último movimento. Ela deu o último movimento do braço e virou a cabeça, e ali ela endureceu. Veio a falecer. Aí os médicos chegaram e disseram, não tem mais nada que fazer, já morreu, já foi. E quando eu vi aquilo, fui para um canto, orei a Deus, mas Deus colocou uma paz no meu coração, irmão. Não fiquei apavorado, esperei. Aí eu liguei para minhas filhas, falei, vem aqui que Deus acabou de recolher a mamãe. A mais velha, a mais nova, a segunda não conseguiu ficar perto da mãe, a outra lá naquele desespero, ela chegou para mim e disse assim, pai, e a palavra? E a palavra, pai? Falei, minha filha, deixa eles fazerem o que eles tiverem que fazer. A hora que eles falarem, nós não vamos fazer mais nada, aí nós vamos orar para aquele que falou conosco pela palavra. Deixa eles lá, não se preocupa. E nisso o tempo foi passando. Irmãos, aí eu lembrei do irmão médico da Pompeia e liguei para ele. Ele falou, Bibinho, eu estou de plantão no INCOR, mas a hora que eu sair daqui eu vou aí. Ele chegou na clínica 8 horas e 10 minutos, que está lá anotado a entrada dele. Quando ele chegou, olhou a minha esposa, ele falou, não tem mais nada que fazer, já foi, já faleceu. E nisso a médica da clínica falou, então eu vou preparar a documentação. Quando ela ia saindo, ele falou, doutora, peraí, me traga isto, e foi pedindo o que precisava. Ela falou, não doutor, aqui é uma clínica, aqui não é um hospital, não tem isso que o senhor está pedindo. Ele falou, o que a senhora tem aqui? Eu tenho isso, tenho aquilo. Ele começou, então me traz tudo isso que você tem. E trouxe. O que Deus deu para ele fazer? Ele pegou um catéter de fazer aspiração e colocou nesta veia até o coração. Pegou outro catéter, colocou na virilha. Pegou o relógio, medidor de pressão, desmontou o medidor de pressão e colocou o relógio na virilha. Batimento nenhum. Estava morta. O que Deus deu dele fazer? Injeta adrenalina no coração dela. Ele começou a injetar adrenalina. Naquilo que ele começou a injetar adrenalina, ele viu quanto o ponteirinho do relógio que estava na virilha mexer. Até estabilizar ela, 12/8. A hora que estabilizou 12/8, ele gritou, Bibinho, vem aqui. Aí eu fui lá e falou, fala com ela. Eu falei, Sara, se você estiver me ouvindo, Sara, levanta o teu braço direito. Ela pegou, levantou. Deus deu a vida novamente para minha esposa. Dali ele falou, agora correndo para a UTI, porque tudo que eu fiz é provisório. Foi para a UTI, quando lá chegou, a médica da UTI falou, olha, nós vamos estabilizar ela, e daqui a pouco nós vamos ver o estrago que fez no cérebro dela. Porque o tempo que ela ficou morta, acabou com o cérebro dela. Mas não acabou, irmão. Lázaro ficou 4 dias morto. O filho da viúva, não sabemos quanto tempo morreu. E nem a Dorca. E não está escrito em lugar nenhum que eles tiveram problema na mente. Então, irmão, ali ela tirou a tomografia, voltou e falou, milagre. Falei, o que aconteceu, doutora? O cérebro dela está igualzinho há 4 meses quando ela saiu daqui. Deus preservou o cérebro dela. Ali Deus começou a abençoar, quando saiu do hospital, já saiu sem a traqueostomia, sem a sonda nasal, mas com disfagia. O que é disfagia? A pessoa não come e não bebe sozinho. Não tem movimento da língua. Porque aqui, se tiver médico, ele sabe disso. Não mexe. E ali, quando ela saiu, a minha filha disse assim, pai, agora nós temos que contratar alguém para cuidar da mamãe. Eu fiz uma pergunta para ela. Se eu estivesse no lugar da tua mãe, ela ia contratar alguém para me cuidar? Ela falou, não, claro, ela ia cuidar de você. Falei, então eu vou cuidar dela. Porque eu pedi para Deus uma esposa, eu não pedi uma empregada, então eu vou cuidar dela. E ali, irmão, eu cuidei dela 2 anos paralisada na cama, sem movimento do lado esquerdo. Mas Deus é cheio de misericórdia, que Deus foi movimentando, até o dia, ela não podia tomar nada líquido, ela tinha que tomar com espessante, para ficar até a espessura de mel, porque ela não engolia. Eu tinha que pegar
colocar a água com espessante na boca dela, apertava a língua dela para baixo e virava para que ela, com o movimento da língua, voltar para ela poder conseguir engolir. Era assim que eu fazia na comida e na água. Até o dia que ela pegou e falou para mim: Bibinho, não vai ter Santa Ceia na Pompeia? Eu falei: vai. E quando é? Eu falei: tá aí, vai mudar, eu não sei bem. Eu tentava esconder. Por quê? Porque ela não podia tomar nada líquido. Eu estava com medo dela tomar o vinho e ir para o pulmão. Aí até que ela falou assim: você tem que me avisar com antecedência, porque eu tenho que congregar um dia, num culto antes, para pagar o meu voto diante de Deus. Eu falei: tá bom, Sara, tá bom. E ela ainda estava de cadeira de roda. Aí chegou o dia, ela falou: e aí, você não vai me falar quando é a Santa Ceia? Eu falei: tá bom, é dia tal. Eu falei: então no sábado você me leva. No sábado ela levei. No sábado, quando amanheceu, eu vi que estava chovendo. Eu falei: Deus é tão bom que mandou a chuva para ela não ir. Meu pensamento de homem. Só que quando foi à tarde, o tempo mudou, abriu aquele sol. Eu falei: não tem jeito, eu tenho que levar. Ela foi, agradeceu a Deus pelo voto. Quando foi no dia, participou da Santa Ceia. Aí entrou, e agora? Foi tudo para o pulmão. Foi o pão para o pulmão, foi o vinho para o pulmão. E agora? Como é que você vai fazer? Aí eu liguei para a médica: doutor, eu preciso de um raio-x da minha esposa. Mas o que ela está dizendo? Não, eu preciso. E ali até me deu raio-x. Tirou o raio-x, quando eu levei para a médica, falou: não, o pulmão dela está limpinho, não tem nada. Deus permitiu ela comer. E a partir daquele dia, voltou a comer sozinha e voltou, Deus começou a movimentar, voltou todo o movimento dela. Hoje está lá em casa, faz tudo em casa, irmão. Voltou como uma pessoa normal. Esta obra Deus fez na minha casa para cumprir a palavra de Deus. E ouvir a oração da igreja, porque muitos oraram por nós. E a oração da Irmandade chega no céu, porque eu sou testemunha daquilo que Deus tem feito na minha casa. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus pelas grandes obras que Deus faz com todo este santo povo. Irmãos, vamos prosseguir o culto com a ajuda de Deus e aguardando neste momento a guia de Deus para a santa palavra. Servos de Deus, que o Senhor ponha avante a palavra, venha ler, por favor. Os irmãos anciãos que aqui estão, palavra Sebastião, outros anciãos que aí estão, Deus da palavra de Camille, irmão Nilson. Diácono. Glória a Jesus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a Santa Palavra no livro de Josué. No Velho Testamento, Josué, no capítulo 1, vamos iniciar a leitura. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, de que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora,
passa este Jordão, tu este povo, a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o grande mar, ao poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E se não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Estes versos. O título aqui diz, Deus fala com Josué e anima-o. É uma palavra, irmão, de ânimo para nós. Momentos difíceis da vida e que passamos, devemos sempre lembrar que Deus está ao nosso lado. É uma palavra para, irmão, nos animarmos, não perder o ânimo. Há dificuldade, há situações difíceis, mas Deus é presente. Deus não deixou o seu povo, não desamparou, sempre acompanhou o passo deste povo, que fala desde lá de trás, desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Jacó, desde o tempo de Isaac. Deus se mostrou presente junto deste povo. Então conduziu o povo pelo deserto, guardou o povo lá nas terras do Egito, prosperou, aumentou, progrediu, abençoou, saíram de lá até com bens que eles não tinham, que a palavra fala. Eles saíram do Egito com fazendas, com riqueza, com bens que eles não tinham quando para lá foram. Entraram peregrino e entraram na terra do Egito, nos dias de Jacó, com fome. Entraram com fome lá. Não tinham o que comer, mas saíram de lá enriquecidos, uma terra estranha. Então, irmão, esse povo caminhou pelo deserto, e tendo à frente aquele que o Senhor escolhera, que foi Moisés. Agora, Moisés, irmão, pela grandeza de Deus, e pelo dom que Deus colocou em Moisés, foi um servo completo. Nele tinha o que precisava. Ele tinha mansidão, tinha luz, tinha direção, sofria, padecia. Estava nele a virtude de Deus. E na frente do povo, irmãos, era um homem respeitadíssimo. Mas, irmão, quando o Senhor recolheu Moisés, abriu-se um vazio enorme. E agora, que faremos? E agora, quem irá na nossa frente? Quem será aquele que falará com Deus por nós? Como vai ser o seu sucessor? Terá as mesmas virtudes? Deus estará com ele? Tudo era, irmão, um ponto a ser resolvido,
e de altíssimo risco. Como é que poderia ser? Mas, irmão, Israel chorou quando partiu, que não acharam mais o corpo de Moisés. Não acharam nem nos vales, nem nas montanhas, nem nos lugares altos e baixos, pelos vales, pelos campos, não acharam o corpo de Moisés. Quem anunciou a morte de Moisés foi Deus. Chamou Josué, o que estava mais próximo dele disse: Josué, o meu servo é morto. Não procurem mais ele. Ele já saiu da terra. Não está mais. Imagine os irmãos o que deve ter passado na mente de Josué aquela hora. Um dependia do outro. Os dois eram próximos, os dois tinham comunhão. O Deus Senhor se servia dos dois. E os dois andavam juntos. Havia um estreitamento de espírito entre um e outro. De repente, sai da terra Moisés. O Senhor o sepultou. E Deus falou com Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Não está mais aqui. Agora é você. Que Moisés mesmo tinha dito nos seus dias, ele disse: Senhor, escolhe um homem para ficar diante deste povo. Por certo, ele via virtude e qualidade em Josué, mas não se arvorou e nem se arriscou em dizer: ponho esse. É esse que tem que ser. É esse o lugar. Ou é deste o lugar. Não. Como alguns ou alguém indica e até esforça para que seja escolhido. Moisés disse: escolhe tu, aquele que tu queres. E quando que ele deu essa autoridade? Quando é que ele efetivou Josué no cargo? Depois de Moisés morto. Aí foi efetivado. Falando para Josué: meu servo Moisés é morto, agora é eu e você. Ele foi, era eu com ele. Você viu os milagres, você viu as maravilhas, você viu as obras que eu operei. Agora sou eu e você. Esforça-te, Josué. De uma coisa Deus falou: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Quer dizer, tudo que se apresentar na tua vida, eu estarei contigo. Irmãos, ouvindo esta palavra, não te desanime. Deus é conosco. Esforcemos. O homem pode deixar de existir. Um pai, uma mãe, um avô, alguém importante na vida, pode deixar de existir de uma hora para outra. Mas Deus não deixará. Deus não deixará. Deus estará ao nosso lado. Deus está ao lado da viúva, do órfão, do necessitado, do desempregado, do doente, do contagiado. Deus está ao lado de quem não tem um emprego. Deus está do lado até daquele que não tem pão. Vai chegar o dia de ter pão em abundância na tua casa. Quem muitas vezes chora por uma saúde, Deus manda a sua palavra: eu sou contigo por onde quer que andares. Não ande em caminho que eu não aceito, mas onde tu fores eu serei contigo. Porque o homem de Deus e o homem que teme a Deus não vai em lugar de treva, não vai em lugar pecaminoso, não participa com os filhos de Belial. O homem fiel a Deus, o seu caminho é reto.
O temor do Senhor é o princípio da sua sabedoria, e ele é sábio porque teme a Deus. Então, este homem, como diz aqui a palavra, falando a Josué, serei contigo por onde quer que andar. Os irmãos acham que um homem que teme a Deus vai estar em algum lugar de imundícia, vai estar em algum lugar que não é Deus, não se agrada. O seu espírito reto chora quando vê coisa que Deus não se agrada. E a palavra nesta tarde é esta aqui: ninguém susterá diante de ti. Quem se levantar contra ti, cairá por amor de ti. Por isso, irmão, e as coisas são assim, ninguém deve se levantar. Muitas vezes alguns se levanta não sabendo, se levanta contra o justo, se levanta contra um homem fiel, se levanta contra aquele que teme a Deus, está derrotado, irmão. Não avança o seu caminho. Todo mal que se levantar contra aquele que teme a Deus, não prospera. Não prospera. Então Deus falou com Josué. E tanto é que Josué, animado com esta palavra, levou ao povo aonde tinha que chegar. Chegou na terra prometida, encontrou lá os gigantes, encontrou os dominadores da terra, expulsou eles. E até o Senhor mesmo, na sua palavra, escreve numa parte em Êxodo, quando Israel olhava a terra que queria possuir, queriam entrar na terra, como se diz assim, ansiosos de ver a terra. Chegamos aqui, ela está ali, nós não podemos ir. O Senhor disse, não vá agora. Olha que isso era forte, segurar o ânimo e a vontade do povo que caminhou, a terra é ali, vamos ver, vamos entrar. E sabia que a terra tinha uvas. A terra era plantada, a terra era edificada, a terra tinha boas lavouras, a terra produzia suas vinhas e os seus frutos, e a terra. E eles queriam entrar na terra, o Senhor segurou eles e disse, não vão agora. Mas como, Senhor? Viemos até aqui e não vai poder, agora vocês não podem entrar. Aguarda um pouco, deixa os heveus, heteus, jebuseus, tudo que estão lá, deixa eles plantar, deixa eles edificar, deixa ele matar todas as pragas, deixa matar todas as víboras, deixa ele acabar com todos os animais ferozes que estão lá e estão limpando para vocês. E depois o Senhor disse, e quando for para a hora de vocês entrar, eu mesmo expulso de lá. Senhor, eu mesmo expulso eles de lá. Eu mandarei no meio dele uns vespões, que seriam umas abelhas grandes, além do tamanho normal, com ferrões. Uma abelha expulsava um guerreiro, uma abelha expulsava um gigante. Os grandes inimigos não apareceram. Os grandes inimigos não apareceram. Apareceram os pequenos inimigos para os jebuseus e os todos que lá estavam e os heveus, e tirou tudo de lá. Porque, irmão, pode ver, um urso não corre de outro urso. Um urso não corre de um leão. Um tigre também não corre desses animais que eles enfrentam. Mas se vem um enxame de abelha pequenininho, não tem quem não corre. Vai embora o leão, vai embora o urso, vai embora. O Senhor pega as coisas pequenas e vai limpar a vida de alguém que aqui está. Estou contigo, vou contigo, avançaremos. A hora que a terra estiver pronta, ela vai estar limpa, edificada, plantada. Se alguém está esperando por alguma obra se concretizar na tua vida, lembra-te desta palavra.
ansioso e ansiosa, desejando possuir alguma coisa, mas ainda não chegou a hora, o Senhor manda esta palavra: eu estou preparando para ser melhor. O que o Senhor está preparando para alguém é melhor do que a irmã está vendo. Vai ficar melhor do que você espera. Crê na palavra? Aceita este conselho? Vai, Josué, eu serei contigo por onde queres que fores. Então somente esforça-te. Deve o homem, a mulher, o que serve a Deus, deve ser uma pessoa animada, esforçado, não temer, não desanimar, sempre fervoroso, sempre alegre, sempre feliz, sempre orando, sempre glorificando, sempre buscando aquilo que é do céu. Esforça, tem de bom ânimo, ninguém susterá diante de ti. Fazendo isso, herdarás a terra prometida. Deus seja louvado. Amém. Com uma oração, vamos agradecer a Deus. Venha, Decamile. O irmão Decamile nunca ora aqui. Vamos agradecer a Deus. Amém. Glória a Jesus, aleluia ao teu nome, Senhor. Glória ao nome santo de Glorioso Deus. Senhor. Senhor Deus, Pai justo e vivente Criador, no sagrado e sublime nome de Cristo Jesus, teu Filho, voltamos a nos ajoelhar diante da tua majestosa presença, Senhor, louvando-te pelo bem que tem feito às nossas almas, e na pessoa de Jesus Cristo fizeste-nos teus conhecidos, Senhor, dando-nos o direito de te chamar de nosso Deus e nosso Pai, e saber que como teus filhos assim somos tratados, Senhor. Te louvamos pela oportunidade santa desta grande multidão, Senhor, que nesta hora, ó Deus eterno, se prostra diante da tua majestade, louvando e glorificando o teu nome, porque o pão foi servido mais uma vez para nós. Te agradecemos pelo santo culto que nos preparaste, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Engrandecemos a ti, Senhor justo, Pai amado. Uma oração foi elevada ao teu trono de glória. Ouvimos obras que tu tens feito, Senhor, e escutamos a mensagem santa que veio do céu. Esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Glória ao Senhor. A tua força e o teu vigor já entrou dentro de nós, e nós vamos sair da tua presença enriquecidos da força que veio do reino da tua glória. Graças te damos por tudo, no sagrado nome de Cristo Jesus, teu Filho, bendito em eterno. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Chamamos outro hino. 398. 398. Fervor
a paz de Deus, a sua graça e a eterna palavra permaneça em nosso coração. Amém. Hino de despedida, 237, 237. 2 pulsos precedem o início.